falar um pouquinho inicialmente aqui para vocês a respeito da avaliação. Nós temos uma avaliação por obrigatoriedade, né? Todo mundo vai fazer a avaliação, seja da graduação ou da pós. Existem algumas metodologias que a gente pode criar para a realização dessa avaliação, e uma delas é um aplicativo que a gente tem, que é o Forms, que é o que o Eduardo está falando. O Forms é um formulário que eu crio, né, desenvolvo ali dentro de um formulário. O Júlio chegou. Desenvolvo ali dentro do formulário no Forms, que é também um aplicativo da Microsoft. Desenvolvo ali uma atividade, peço para que vocês realizem, dou um prazo. Essa atividade ela abre e fecha dentro de um determinado período. E aí vocês respondem e vocês disponibilizam e enviam para mim, por lá mesmo. Júlio, chegou, Júlio, boa noite. Bem-vindo. Boa noite, consegui. Amém. O Eduardo comentou agora há pouco da dificuldade em virtude de você só conseguir fazer o envio uma vez. Exatamente, você consegue abrir ele, fechar sem enviar e depois abrir novamente. Então, o que você pode fazer, né? Como vocês vão ter um tempo para fazer essa avaliação? Pro, essa daí é do Google, né? Oi? É o do Google, né? Que você entra lá, tipo, num link. É como o do Google. É igualzinho do Google, mas é da Microsoft. Putz, vai ter que ter um login. Vai ter que ter um login ou não? Porque link, o do Google tem que ter sempre um login. Não. É só um link. Eu disponibilizo o link, você abre, responde e me envia por lá. Entendi, tá bom. Aí eu recebo a avaliação de todos vocês. A primeira pergunta do formulário é nome completo, curso, CPF, para eu poder identificar vocês, tá? E aí, na sequência, eu ponho lá 10 questões. Essas questões vocês conseguem responder de casa, utilizando o material que eu disponibilizo para vocês. Então, assim, não tem nenhum segredo, não tem nenhuma dificuldade, vocês vão fazer isso em casa, podem fazer as consultas que vocês acharem que deve, mas é uma avaliaçãozinha com base em todo o conteúdo que nós vimos, tá? Então, vocês podem ficar tranquilos que nada vai ser questionado, perguntado, que nós não tenhamos visto e que não esteja no material que eu vou disponibilizar para vocês, tá? Então, funciona assim, eu crio um formulário, esse formulário é a nossa avaliação, vocês respondem lá dentro, é algo automático, né? Você não consegue entrar e sair quantas vezes você quiser. Uma vez você enviou, está enviado, tá? Mas você consegue abrir, ver as questões, pesquisar, estudar e aí responder. Isso aí vocês conseguem fazer tranquilamente, tá? Eu deixo aberto uns 2 dias para vocês, dou 2 dias para vocês abrirem, pesquisarem, responderem, só que assim, as respostas têm que ser com base no material, porque vocês podem pegar, por exemplo, no Google, e lá no Google ter uma orientação diferente da que nós vimos, e aí eu vou avaliar errado. Então, vocês têm que utilizar o material disponibilizado por mim, porque eu tanto vou criar as questões baseadas nele, quanto vou corrigir por ali também, tá? Então, não faz sentido e não tem nenhuma necessidade de vocês buscarem fora, tá ok? Mas, nós temos mais essa aula de hoje, mais 2 encontros. No último encontro, eu vou disponibilizar para vocês esse formulário, explico direitinho para vocês qual o período que ele vai ficar aberto, tudo certinho para vocês poderem se organizar. Nada de desespero nem correria, porque vai ter professora, tempo. Deixa eu te perguntar, o material vai ser só os vídeos que você falou que vai disponibilizar no YouTube ou vai ter aquelas apresentações também? Isso, eu vou deixar tanto os slides quanto um PDF para vocês poderem utilizar para estudar. Tá? Tem uma apostilinha da matéria, à medida que eu vou evoluindo na aula, eu vou aumentando o conteúdo. No último encontro, eu disponibilizo ela completa com os slides para vocês poderem estudar e realizar essa atividade. Tá bom. Tá bom? Sem terror, é tranquilo e é possível que todos façam, tá? Tá, e vai ser um dia
para resposta, 2 dias, como que vai ser? Algumas horas? Então, foi o que eu falei agora, eu vou deixar disponível um período, no último dia de aula eu vou explicar para vocês qual que é esse período, eu devo deixar 2 dias, tá? Ah, tá bom. Aí é tempo suficiente para vocês poderem fazer com qualidade, fazer direitinho, sem estresse, sem preocupação. Beleza? A gente combina, tá? Aqui a coisa é bastante democrática, tá? Desde que a avaliação seja feita, eu vou fazer uma avaliação com qualidade, desafiadora, porém bastante possível de vocês realizarem, tá? Porque pós, vocês tiveram as aulas, vocês têm os vídeos das aulas todos para vocês verem de novo, e vão ter tanto os slides quanto o PDF para que vocês possam realizar essa atividade, tá? E vocês vão fazer em casa, então é no conforto, na tranquilidade e no tempo de vocês, desde que seja dentro do período que vai estar definido, ok? Sem terror, não se estressem não fiquem preocupados, vai dar tudo certo. Mas vamos lá para a nossa aula de hoje. Pode perguntar, alguém quer perguntar alguma coisa? Vocês estão vendo a minha tela, pessoal? Sim. Roleplay? Agora sim. Ok, beleza. Bom, então na semana passada nós vimos alguns conteúdos já dessa matéria nossa, nós ficamos de terminar hoje, conteúdo dessa parte da matéria, que começa aqui, principais instrumentos de recursos humanos, né? Nós vimos simulação e jogos de empresas, vimos métodos de caso, laboratório de sensibilidade, hoje nós vamos ver dinâmica de grupo, roleplay e psicodrama, tá bom? Vamos lá. Bom, dinâmica de grupo, pessoal. Essa parte da matéria, só para a gente retomar, essa parte da matéria, ela é bem voltado para a gestão de pessoas, né? Uma gestão de pessoas mais estratégica, uma gestão de pessoas mais voltado para o indivíduo mesmo, de que maneira que nós, empresa, nós gestores, vamos contribuir para o sucesso profissional das pessoas que trabalham com a gente, né? Então, nós vimos já 3 ferramentas que favorecem essa gestão, que favorecem esse olhar mais estratégico e mais voltado para o indivíduo dentro da empresa, né? Utilizando ferramentas modernas, atuais e estratégicas para o desenvolvimento, né, desses indivíduos dentro da organização. Então, hoje, a gente vai falar aqui sobre o item 4, que é dinâmica de grupo, né? Eu acredito que, se não todos, a grande maioria que já passou por uma atividade como essa, né? A dinâmica de grupo, assim como o jogo que nós vimos na semana passada, ela tem uma proposta em que haja a interação entre indivíduos, né? Que estão dentro da mesma equipe, e à medida que essa interação ocorre, as pessoas que estão avaliando, né, o grupo, tiram algumas conclusões a respeito do comportamento, a respeito da contribuição, a respeito da relação entre as pessoas que estão nas equipes, né? Então, vamos conceituar a dinâmica, né? O conceito de dinâmica de grupo faz parte da psicologia social, e está relacionado com as forças em ação no contexto de grupo. Qualquer indivíduo se comporta de forma diferente quando está em grupo. Em geral, quando nós estamos dentro de um determinado grupo, quando nós fazemos parte de um grupo, normalmente, esse grupo que nós escolhemos para fazer parte, a gente escolhe por afinidade, né? Por empatia, por questões que nós nos identificamos, né, com aquelas pessoas que fazem parte. Então, quando estamos junto ao grupo, nós temos comportamentos muito semelhantes aos indivíduos daquele grupo ali,
Uma vez que eu escolhi fazer parte dele, eu faço porque eu me sinto bem estar ali, né? Então, ali, muito possivelmente, eu me comporte, né? Eu tenho algumas atitudes que talvez, fora do grupo, eu não me sentiria tão bem em realizar, né? Porque naquele grupo ali, eu tenho a facilidade, eu tenho a interação com o grupo que me favorece ter esse comportamento. Então, não é a professora Jaqueline que está falando isso. Isso é realmente estudo, né? Isso é ciência, comprovado de que pessoas, elas fazem parte de grupos por escolha, por opção, né? E essas opções ocorrem em virtude de afinidades e empatia, né? Mas quando a gente está dentro da organização em que a gente trabalha, isso não é muito diferente, né? Nós fazemos parte muitas vezes de grupos de trabalho, né? Também muitas vezes por afinidade. Eu me dou melhor com uma pessoa do que com outra pessoa e acabo me relacionando mais com um grupo que outro. E às vezes a gente até se relaciona melhor dentro da empresa com pessoas de outro departamento do que propriamente com o departamento que a gente trabalha. Eu não sei se isso acontece com vocês, mas eu vejo muito isso, né? Pessoas que em momentos de interação, confraternização, fora do horário de trabalho, mas dentro do ambiente da empresa, acabam se relacionando melhor com profissionais de um outro departamento e não tão melhor com pessoas do mesmo departamento, né? Então, a gente sabe que grupos, eles agem e atuam, né, em conjunto, né? Um grupo, para ser determinado grupo, basta que pessoas estejam agrupadas. Mas para que isso se torne uma equipe, há outros fatores, né, que determinam a formação de grupo em equipe, ok? Muitas vezes a gente tem um grupo que a gente tem afinidade, mas para que esse grupo de afinidade ele possa ser considerado uma equipe, existem alguns fatores importantes aí. E é o que a gente espera quando a gente está aplicando uma dinâmica de grupo, né? É que esse grupo se veja e se compreenda como um aglomerado de pessoas com objetivos comuns. Geralmente, essas dinâmicas, a gente pede para que os indivíduos, né, que estão ali participando, entregue algo, desenvolva algo em conjunto. E nessa formação, né, dos grupos da dinâmica, a gente começa a perceber como que as pessoas dentro daquele departamento ali, que não necessariamente tem tanta afinidade, ou mesmo pessoas que nem se conhecem, porque a dinâmica ela também é aplicada em situações de recrutamento e seleção, né? Então, a gente começa a perceber e analisar como é o comportamento dessas pessoas ali naquele momento em que a dinâmica está ocorrendo, tá? Então, a pessoa que vai aplicar a dinâmica, ela tem que ter uma noção de para que ela está, para que ela vai aplicar aquela dinâmica, né? Uma dinâmica não tem que ser aplicada simplesmente porque, é bonito, está na moda, vou aplicar uma dinâmica. Você tem que ter uma finalidade, um objetivo, para que você possa analisar nos participantes se aquele objetivo da tua dinâmica está ou não está sendo atingido. Então, se eu tenho o objetivo de analisar competências, se eu tenho o objetivo de analisar atitudes, né? Se eu tenho ali uma intenção de analisar relações, eu vou criar uma dinâmica que me favoreça analisar esses itens que eu estou buscando analisar nos componentes, né? Então, a dinâmica é uma ferramenta que consiste na reunião de várias pessoas no mesmo local para a realização de atividades nas quais elas interagem entre si. Outra forma de utilização da dinâmica de grupo é também em situações como no entendimento de que existe um objetivo almejado pela empresa e cada um vai colaborar de alguma maneira para que esse objetivo seja alcançado.
Em algumas organizações, porém, essa não é uma noção muito verdadeira, acaba se perdendo muitas vezes em virtude de má vontade das pessoas, de rixas e rivalidades entre setores. Então, suponhamos que eu perceba, né, na organização que a comunicação não está acontecendo de forma adequada, né? Ou o trabalho não está sendo realizado adequadamente, os processos não estão sendo feitos de forma adequada. Existe um problema entre pessoas na minha equipe, e esse problema está causando um resultado negativo no trabalho. Então, muitas vezes, aplicar uma dinâmica pode ser muito positivo, no sentido de levantar a situação, né? Uma situação hipotética na dinâmica, muito semelhante ao que está ocorrendo ali na organização, e pedir para que os próprios participantes da dinâmica resolvam a situação, né? Deem sugestões de como isso pode ser resolvido. E à medida que a dinâmica ocorre, a gente percebe o comportamento e a participação de cada um, ok? E muitas vezes, numa situação como essa, os próprios funcionários conseguem indicar uma solução para um problema que eles mesmos estão passando, mas que no dia a dia eles não conseguem perceber, né? Porque a coisa é tão mecânica, a busca de resultado, foco nas metas, atingimento de determinados indicadores, cumprimento de horário, né? Então, tudo isso se torna a coisa tão mecânica que muitas vezes problemas ocorrem e a gente não tem tempo e muitas vezes não tem nem o olhar para perceber que isso está acontecendo. E se você for parar para resolver na prática ali, pode até acontecer novos conflitos. Quando que, na aplicação de uma dinâmica, que isso vai ser feito de forma mais não direta, mas indireta, numa situação hipotética que não é exatamente a da empresa, o próprio grupo vai analisar a situação, trazer possíveis soluções, né? Sem que ele sinta que aquilo está sendo diretamente voltado para o trabalho deles em si. Né? E aí todas as soluções pensadas pelo grupo são aproveitadas, né? E aí, no final, o mediador, é claro, se a proposta era a solução de algum determinado problema que ocorre, e a solução surgiu por meio da dinâmica, tem que haver um feedback, né, para que as pessoas percebam a importância do grupo, né, da união do grupo, da conversa entre o grupo e a solução sair do próprio grupo, né? Então, é uma coisa mais sutil, mas é uma coisa que dá muito certo, tá? Eu não sei, alguém de vocês já vivenciou isso, parecido com isso alguma vez na empresa que vocês trabalham? Ninguém, pessoal. Acho difícil, né? Porque dinâmica, na verdade, a maioria das pessoas já passaram. Então, é aí que entram as dinâmicas, né? Lá Oi? a gente... Pode falar, pode falar. Lá a gente não é meio que dinâmica, a gente faz um encontro de liderança e gerentes que tem dinâmicas em grupos e tal anualmente, sabe? Para interagir mais os setores e tudo mais. Uhum. Então, como a gente estava falando inicialmente, a dinâmica, ela existe para várias situações, né? Para integrar grupos, para fazer com que as pessoas se conheçam melhor, né? Melhorar relacionamentos dentro da empresa, para quebrar alguns paradigmas, por exemplo, rixas entre setores, Inclusive, a gente fez até aquele Escape 60, não sei se você já ouviu falar. Eu não sei se enquadra como dinâmica em grupo, mas a gente fez e foi muito bacana. Eu já ouvi falar, mas eu nunca utilizei. Explica como que vocês fizeram. A gente vai até o local e aí a gente entra tipo numa sala, né? E tem alguns desafios a serem
cumpridos e tem que fazer junto, né? Tem que ser em grupo, senão ninguém sai dali, sabe? Até abrir a porta, é bem bacana. Entendi. Isso pode, dependendo da finalidade, tanto pode ser enquadrado como um jogo ou uma dinâmica, né? Aí tem que ver se tem pontuação. Se tem pontuação e existe uma competição entre 2 ou 3 equipes, aí já é um jogo. Mas se é uma equipe ali interagindo para buscar uma solução, aí pode ser caracterizado como uma dinâmica, sim. Professora, Oi. na empresa que eu trabalho, a gente aplica dinâmica para 2 finalidades. Uma é quando a gente quer extrair alguma informação sobre o perfil profissional daquela pessoa, descobrir Legal. algumas habilidades e tal. Então a gente aplica a dinâmica com esse objetivo. Mas também a gente aplica a dinâmica, por exemplo, tem um setor que está com problema de comunicação, aí a gente desenvolve uma dinâmica que acaba ensinando para esse setor, para as pessoas dos setores, a importância da comunicação. Então, a gente usa a dinâmica para essas 2 finalidades, para extrair informação sobre o grupo ou a pessoa, no caso, e também para poder passar alguma informação, poder passar uma mensagem através de uma dinâmica. Legal. Então, a dinâmica ela é passível de ser utilizada para várias coisas dentro da organização. É importantíssima a utilização, porque muitas vezes você faz as pessoas refletirem sobre coisas que estão acontecendo dentro da empresa, sem que seja diretamente o problema da empresa, né? E aí depois, no momento final, as pessoas começam a perceber, poxa, mas olha que legal, né? A gente consegue resolver tantas coisas se nós tivéssemos um olhar diferente. Por que numa situação normal nós não conseguiríamos e dentro de um contexto, de uma dinâmica, nós conseguimos? Né? Só porque a gente sai de uma situação real para uma situação hipotética em que nós temos que contribuir um com o outro, e na dinâmica você aprende muito isso, né? Que você só consegue com a contribuição de todos, né? Muitas vezes, num processo de dinâmica, a gente percebe pessoas que deveriam estar envolvidas com o resultado, fazendo outras coisas que não tem nada a ver com o proposto. E aí você começa a perceber pessoas ali desinteressadas, descomprometidas, né? E ao mesmo tempo você vê pessoas lutando, né? Super envolvidas, super a fim de entregar, interagindo com todo mundo. Você descobre coisas fantásticas, tanto com relação a habilidades e competências das pessoas participantes, como soluções de problemas bastante complexos ou bastante simples, por meio de uma boa aplicação e análise final dessa dinâmica, né? É isso mesmo. Tanto um quanto o outro, vocês alunos que falaram agora, é bem por aí mesmo. Eu vou falar um pouquinho como que normalmente as dinâmicas ocorrem nas diversas situações na organização, e vocês vão pensando se é isso aí que acontece, né? Lá no dia a dia de vocês, talvez não hoje, mas em uma outra empresa que vocês trabalharam, né? Bastante de nós, muitos de nós já passamos por essas situações aqui, olha só. Então, a aplicação da dinâmica nas seleções, né? Na hora da contratação das pessoas. Aqui eu não falo nem recrutamento, eu falo já seleção mesmo, né? A dinâmica é uma das ferramentas, uma das técnicas de seleção muito utilizadas hoje, né? Para escolher pessoas, encontrar pessoas dentro dos processos seletivos para a contratação. Então, na seleção, o que a gente pretende com uma dinâmica? Avaliar características dos candidatos, né? Então, a exemplo, se ele tem algum traço de liderança, né? Se ele pode tem poder de persuasão, bom raciocínio lógico, depende do cargo, né? Se você vai contratar uma pessoa para um cargo de vendas, essa pessoa ela tem que ter aí uma boa capacidade de raciocínio lógico, né? A pessoa que trabalha com vendas tem que pensar muito rápido, vai lidar com números, né? Vai lidar com valores. Então, tem algumas características que a gente consegue perceber na aplicação da dinâmica, né? Um vendedor tem que ter um baita poder de persuasão para convencer as pessoas a comprar o produto, né? Então, você vai desenvolver ali uma dinâmica que você consiga analisar
para a contratação de um vendedor se ele tem poder de persuasão, se ele tem um bom raciocínio lógico, né? Ou se você vai contratar um gerente, um supervisor, você vai criar uma dinâmica que você analise se ele tem relacionamento, se ele tem boa comunicação, se ele tem traços de líder, né? Então, a dinâmica, ela é escolhida e desenvolvida com base naquilo que você quer encontrar, né? Ou resolver com o grupo que você já tem, ou encontrar em termos de características no grupo que você está avaliando na hora da sua contratação, né? Então, quanto mais eles se sentirem à vontade para serem eles próprios nas interações, sem forçar a barra, atuando de maneira exagerada, melhor. Então, assim, a dinâmica, a gente tem que deixar as pessoas o mais à vontade possível para que elas possam ser realmente as pessoas que elas são, né? Então, na hora da aplicação de uma dinâmica, você tem que criar todo um ambiente, tem que ter todo um discurso inicial. Professora, está cortando. Vocês não estão me ouvindo? Melhorou? Eu estou te ouvindo, professora, mas eu acho que deve ser a internet, porque eu estava com um problema agora na minha internet, estava cortando. Aí eu resolvi o problema da internet, está normal agora. Tá, eu vou pôr o microfone um pouquinho mais perto da minha boca, tá bom? Aí vamos ver se melhora. Então, essa criação de um ambiente favorável para que as pessoas fiquem à vontade para elas poderem agir como elas são mesmo, é a melhor estratégia. Tentar quebrar gelo, né? Então, faça uma atividade de quebra-gelo para, de repente, para que as pessoas se apresentem, falem um pouquinho delas, e aí a pessoa, na hora da seleção, a gente está falando, né? A pessoa começa a se sentir um pouquinho mais à vontade no ambiente. E a partir daí, do momento que ela ficou mais à vontade, você pode fazer, de repente, uma técnica de psicodrama, colocar um som ambiente, fazer as pessoas caminharem, né? De repente, se pegarem dar um aperto de mão, não agora em época de coronavírus, mas quando nós voltarmos. Então, criar toda uma situação de conforto, de um ambiente favorável para que a pessoa se sinta à vontade para poder ser quem ela é mesmo no momento da avaliação para a contratação, né, no momento da seleção. Mas a dinâmica também pode, né, ser aplicada na identificação de liderança mesmo, né? O que a gente busca aí? Avaliar quais colaboradores que nós já temos, que nós, de repente, estamos querendo dar uma oportunidade de evolução profissional dentro da empresa. Então, eu crio aí uma dinâmica que eu vou perceber nas pessoas que vão participar quais são as características de liderança que elas têm, para que eu possa, então, encaminhar para um recrutamento interno, né? Para um plano de carreira, para um desenvolvimento profissional melhor. Eu posso ter um bom vendedor, mas que precisa ter aí, para ser, né, ocupar um cargo de gerente de vendas, ser desenvolvido nele características de liderança. Então, é muito difícil você pegar um bom vendedor e já colocar no papel de gerente de vendas e ter sucesso. Então, aplicar uma dinâmica, né, em que você escolha ali os seus bons vendedores, para que um deles se torne um gerente, né, um encarregado de vendas. O que você faz? Você põe as pessoas ali que você acredita, né, estar na hora de ser presenteadas aí com um cargo novo, né, um cargo de gerência, passe aí por um processo de encarreiramento dentro da empresa. Então, você cria uma dinâmica para que essas pessoas apresentem, né, as habilidades que elas já têm de liderança. Então, você tem um excelente vendedor, você fala, mas eu quero que esse cara seja o meu gerente de vendas. E numa dinâmica como essa, você percebe que o cara não tem nenhuma característica de liderança. E você percebe que, de repente, um outro que não é tão bom assim, que é bom também, mas não é tão bom, mas seria um excelente gestor, né? Então, por quê? Porque ele tem algumas características de liderança que o outro que é bom vendedor não tem. Então, a dinâmica, ela demonstra isso para você, né? Mas ela tem que ser bem pensada e bem elaborada, para que ela atinja o objetivo, né? Também a dinâmica pode ser utilizada na integração de novos colaboradores. Qual que é a intenção de uma dinâmica de integração? Acelerar a integração da pessoa na empresa, né? Deixar a pessoa mais desinibida e confortável,
Para quê? Para que ela possa, a partir daí, ser apresentada para os demais colegas, para os demais departamentos, para que ela fique mais à vontade para o primeiro dia, né? O primeiro dia é sempre bastante complicado, bastante tenso, e uma dinâmica aí de quebra-gelo, de repente, uma dinâmica, como eu falei anteriormente, de apresentação para os pares dele, né? Para as pessoas que vão recebê-lo na empresa, de repente seria uma boa para deixar aquela coisa mais rígida e desconfortável ser uma coisa mais tranquila, mais sociável, né? Para que a pessoa fique mais à vontade no primeiro dia de trabalho. Não adianta eu falar para vocês, olha, essa dinâmica, aquela dinâmica. Por quê? Porque vocês têm uma série de possibilidades que vocês conseguem encontrar, tanto na internet quanto em literatura, em livros, dinâmicas já criadas que vocês podem utilizar. Né? O que vocês têm que ter em mente é o seguinte, que cada dinâmica ela tem uma finalidade. Você acha lá, você baixa um livro digital gratuito na internet só com dinâmicas, né? Só que dentre aquelas dinâmicas ali, qual que eu posso aproveitar? Então, eu vou ler as dinâmicas, né? Todo o desenrolar das dinâmicas, vou entender cada uma delas para saber se ela tem ou não tem a ver com aquilo que eu estou querendo, né? Então, eu estou querendo integrar um funcionário, eu não vou colocar uma dinâmica de competição, né? Você vai criar uma situação mais difícil ainda para uma pessoa que está chegando, colocar para concorrer com alguém que já é antigo na casa, né? Então, tem que entender qual é a finalidade de cada uma delas, implementar fazendo adaptações para a sua empresa e para aquilo que você pretende, para aquilo que você precisa. Tem que entender a finalidade da dinâmica, não é só por fazer, né? Também você pode aplicar dinâmica para promover mudanças culturais dentro da organização. Como assim, professora, mudança cultural? Adotar um novo processo na rotina de trabalho. Por exemplo, uma empresa que nunca teve uniforme, mesmo para o administrativo, e ela passa a ter uniforme. A partir de uma determinada data, as pessoas vão ter que usar uniforme. Isso é uma mudança cultural, né? Porque você vai, a partir dali, exigir que todos os funcionários, inclusive os administrativos, utilizem uniforme a partir dali, né? Será que todo mundo vai receber isso de uma forma positiva? Será que todo mundo tem condições de manter um uniforme bem conservado? Será que todo mundo vai perceber a importância disso no dia a dia, em termos de marca, em termos de estrutura, padronização, né? Então, você consegue aplicar uma dinâmica aí para que as pessoas compreendam, né, melhor as razões das mudanças e absorvam isso melhor, para que isso não impacte de uma maneira negativa. Uma mudança de rotina, uma mudança de horário, uma mudança de processo, a implementação de uma nova regra, né? Então, você consegue, antes da implementação, aplicar uma dinâmica para que isso, quando chegar, chegue de uma forma mais suave e todos já estejam preparados e aceitando, né, essa nova mudança. Essa é um pouquinho mais complexa, né? Porque mudança de cultura, uma coisa que vem sendo como é, e de repente precisa mudar, muitas vezes existe resistência, né? Inclusive, a gente vê muita resistência também em posições, funcionários que eram pares e passam a ter um cargo superior e ser hierarquicamente superior aos colegas. Então, é uma mudança brusca, né, que ocorre dentro dos setores e que também, por meio da aplicação de uma dinâmica antes que isso ocorra, né, o entendimento de que como é importante as pessoas evoluírem dentro da empresa, como é importante as pessoas serem vistas e serem valorizadas, né? É diferente de você pegar uma pessoa de um dia para a noite e colocar, agora ele é chefe de todo mundo e vocês vão ter que aceitar, né? Mas mostrar toda, por meio de uma dinâmica, mostrar toda a vantagem, né? Ou as características que aquela pessoa tem
que o fez merecedor. Talvez isso seja absorvido de uma forma mais amistosa e mais tranquila, né? Para que impacte o menos possível na rotina das pessoas. Então, uma dinâmica nesse sentido também favorece. Alguém quer falar alguma coisa aqui, pessoal? Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Tá, ok. Então, outra coisa também que uma dinâmica vem bastante a calhar e é bastante favorável é a questão da colaboração, né? O que eu percebo aí aplicando uma dinâmica para trabalhar essa questão da colaboração? Identificar comportamento colaborativo entre os funcionários, né? Aquilo que eu falei no início. Que muitas vezes a gente consegue perceber dentro de uma equipe o quanto cada um contribui, o quanto cada um é comprometido e o quanto também tem pessoas que não têm muito comprometimento. Eu vejo muitas vezes pessoas que fazem o trabalho delas, né? E acabou, terminei, tchau. Vou fazer outra coisa, vou ali, vou tomar um café, já fiz mesmo, então, enfim. E será que o outro, né, o colega que está ali do seu lado, precisa de ajuda? Será que o fato dele não fazer no tempo, no horário, será que o fato dele não ter batido também a meta dele não atrapalha na organização como um todo? Existem algumas bonificações dentro das empresas. Parem aí vocês agora para pensar um pouquinho em vocês. Existe, muitas vezes, algumas bonificações individuais e algumas bonificações que ocorrem pelo coletivo. Quem de vocês aí já entregou um resultado e deixou de ser bonificado porque a equipe não alcançou? Isso já aconteceu muito comigo. Eu fiz a minha entrega, mas só a minha entrega não era suficiente para que eu também ganhasse. Porque além da minha entrega, a equipe tinha que fazer também. Eu não sei se alguém de vocês já passou por isso, é bastante frustrante. Mas o quanto que eu contribuí para que a equipe também, né, os outros colegas também entregassem, né? Porque esse tipo de meta é justamente para isso. Pode falar. Isso já aconteceu comigo. Eu trabalhava numa empresa que eu ganhava comissão, então eu tinha minha meta. E Sim. Ali eu trabalhava para poder vender, ligava para os clientes, dava o melhor ali para conseguir atingir a minha meta. Só que para eu receber a bonificação, todos deveriam atingir a meta. Então, às vezes, eu acabava sendo prejudicado por causa de 2, 3 que não queria. Isso, às vezes, é o Júlio que está falando? Não, é o Felipe. Às vezes, Felipe, é porque a pessoa não está muito comprometida, mas às vezes é porque ela não conseguiu mesmo. Tem pessoas que têm um pouco mais de dificuldade. E aí é que eu chamo a atenção para o fator colaboração. Né? Olha, pessoal, no dia a dia, uma vez que a bonificação depende do todo, o todo tem que estar comprometido com o trabalho de cada um, né? Eu estou fazendo o meu, e você precisa de ajuda para alguma coisa? Como é que está o seu? Né? O gestor daquela equipe que sabe que o individual ganha pelo coletivo, esse gestor tem que fazer feedback diário, né? Para que isso não ocorra, para que todos saibam em que pé que cada um está, para que, se for necessário, haja aí uma colaboração entre os indivíduos, né? Porque se você, de repente, soubesse que o cara ali, ele tá por você não vai lá e não vai ajudar ele para que você ganhe também? Existe uma competição saudável entre as partes, porque tem que ter mesmo, porque quanto mais eu faço, mais eu ganho, mas também tem que ter uma colaboração, porque se ele não fizer, eu deixo de ganhar. Né? Então, uma dinâmica aqui, ela vem justamente para que as pessoas compreendam isso. A dinâmica nem sempre ela vai desenvolver algo em alguém, mas às vezes também ela vai colocar no indivíduo o sentimento de que é preciso
que você colabore com o outro para que você também ganhe e para que o outro ganhe. É a noção do ganha-ganha, todo mundo ganha, né? Mas vai ganhar de forma muito mais tranquila se um colaborar com o outro. Não estou falando aqui, viu, gente, que uma pessoa tem que trabalhar pela outra. Não é isso, não, tá? É o contrário. É todo mundo fazer a sua parte, mas ter um feedback contínuo para entender se todos estão com a mesma facilidade, se todos têm as mesmas ferramentas. Diga, é o Eduardo, né? Júlio, Júlio, eu só erro, é que eu estou com a minha tela de vocês fechada, eu estou só com a minha tela aberta. Vamos lá, Júlio, diga, querido. no caso, como você sairia se todos atingirem, o que é o que acontece na empresa que eu trabalho no Pior Itaú. ainda, né? A equipe toda conseguiu atingir, porém não pode premiar todos da equipe com o mesmo valor. Por que não pode? Qual a Falam justificativa? que são as regras que é no caso é o PRAD, que tem dos funcionários dos eixos lá, tudo das metas de colaboração de equipe e de meta. Esse ano, todos conseguiram a nota 95. A equipe individual, todos 93. E eles nós somos em 17. Eles só podem premiar 10. Aí E tem que ter um não tem ranking, ninguém né? fazer diferenciação. Né? Péssimo. Não, aí o que que acontece? É muito ruim se não tem um score estabelecido e bem divulgado, né? Por que que uns vão ganhar, se é o esforço da equipe, e outros não vão ganhar, né? Sim, por causa, Aí, como eu disse, porque eles não esperam que todos alcançam o objetivo no final do ano, que sempre tem aquelas de uns atrasa, uns fazem as coisas pela metade, só que dessa vez todo mundo fez tudo a mesma coisa e conseguiram mesmo os pontos. Eita! Então, aí é que tá, né, Júlio? Tem que ter aí um critério de se vai ter que escolher 10, tem que ter um critério muito bem estabelecido para que os participantes conheçam esses critérios e estejam preparados para eles, né? Então, por exemplo, se vai ter um score, um ranking, por que que uns ganham, outros não ganham? Isso tem que estar muito claro, porque senão pode realmente ser muito frustrante e ao invés de incentivar, desmotivar, né? Desmotivar as pessoas. Não é o correto, né? O correto é que haja realmente uma premiação em que você consiga abranger a todos, né? A empresa está mal preparada. Mas se ela só vai premiar 10, isso tem que ser dito com antecedência no início do processo, né? No início do período dessa meta, dessa captação, e ser estabelecido e muito claro para os participantes como são esses critérios de escolha dos 10. Se, por exemplo, não só a entrega, mas qual a qualidade dessa entrega, né, em que tempo essa entrega foi feita, aí você vai tendo uma pontuação que você vai aí definindo esses 10. E você não pode escolher esses 10 porque são mais bonitos, porque são mais antigos, porque a não ser que isso esteja no critério e todo mundo tenha aceito. Né? Sempre tem que ter aí um comitê, né, de pessoas que estabelecem isso. Esses comitês geralmente são compostos por pessoas diversas dentro da empresa que estabelecem essas regras. Essas regras têm que ser muito, muito divulgadas para todos os participantes, para que não haja essa frustração no final. Você está esperando uma coisa, Ô, acontece outra. professora, Oi? eu tenho uma pergunta. Diga. E quando não depende de você? Um exemplo. Lá a gente teve umas metas para cumprir, né? A gente se dividiu em grupo e tudo mais, e aí um grupo não conseguiu cumprir a meta, mas não por culpa deles. A meta era a seguinte, era a gente fazer as transferências de carga ficarem disponíveis nos aeroportos até as 11 horas da manhã. Só que tem lugar que não tinha voo. Não tinha, em nenhuma CIA aérea tinha voo. E nem fazendo a parte
de caminhão, nada, não tinha como mesmo. Aí, tipo, deu como se a gente não tivesse alcançado a meta. E aí eu briguei muito, falei que não era justo, porque a culpa não era nossa. Aí eles resolveram pagar 50% do prêmio. Mas, tipo, ok, que ninguém sabia que não ia ter esse voo e tal. Mas, assim, não é justo, né? Porque não depende 100% da gente. Infelizmente, a CIA Aérea não tinha voo para ficar, tipo, às 11 horas. A carga, ok, só ia ter voo para as 18 horas, um exemplo. E vocês não sabiam com antecedência dessa informação de que não haveria o voo? Não, não, porque assim, a meta era, o Rotas tinha que traçar transferências em D1, um exemplo, né? Então ele tinha que correr atrás, então a gente não tinha certeza, a meta já estava dada. E aí depois que deram as metas, que o pessoal foi atrás, viu que não tinha em nenhuma CIA aérea, nem na Azul, nem na Gol, em nenhum lugar, entendeu? É sacanagem. Mas sacanagem, não é? Aí eu briguei muito, pagaram 50% da premiação. O que tem que ficar claro, tanto para quem estabelece a meta, quanto para quem vai correr atrás, são essas questões, né? Então, isso vai servir de exemplo para eles mudarem um pouquinho, de repente, as regras deles no estabelecimento das metas, dos prêmios, né? Então, se isso pode ocorrer, eles vão flexibilizar, né? Em que situações eles flexibilizam? Não deveria flexibilizar, para falar a verdade. Eles deveriam ter pensado antes, deixado isso claro para vocês antes. Para eles, não. Eu digo não deveria, não é por vocês, é como empresa, você está entendendo? Uma empresa, quando ela estabelece essas pontuações, né? Essas metas, né? Meta mesmo, não tem jeito. Quando estabelece esse tipo de meta, ela tem que estudar todas as possibilidades, né? Porque fatores externos incontroláveis, eles podem ocorrer. E quando ocorrer? Né? Então, eles têm que pensar nisso antes para eles não terem que rever. Porque não tem que rever, ficar em descrédito. Né? Da próxima vez, se acontecer de novo, como é que vai ser? Né? Então, vocês ficam nessa, meu Deus, não, pode deixar, porque se não fizer, eles vão dar 50%. Ou eles mudam a regra, né, dessas metas, e abrem, deixam um pouco mais abrangente para todo mundo conseguir bater, ou eles simplesmente não vão aceitar mesmo e pronto. Você entende? Como gestão, como empresa, as coisas elas têm que passar muita credibilidade, muita confiança e ética, né? Se isso já aconteceu no passado e eles não flexibilizaram, eles não poderiam flexibilizar agora. E se eles flexibilizaram agora, muito provavelmente vão ter que flexibilizar novamente. Ou eles vão fazer agora, a partir de agora, uma nova, né, uma mudança nessas regras, nessas metas, deixar isso claro para todo mundo, porque senão fica assim, fica nessa. E agora? Né? Esse tipo de coisa, quando a gente falou lá do Balanced Scorecard, era muito isso, né? O Balanced Scorecard, os indicadores são definidos com antecedência, né? E todas essas coisas são pensadas com antecedência, porque se o cara atinge, ele tem direito e acabou. Mas se o cara não atinge, ele não tem direito e acabou da mesma maneira, você entendeu? E não, esse tipo de análise não costuma ser refeita. Se é refeita, agora eles vão ter que mexer em algumas coisas. Se não mexer, cai em descrédito. Diga. Vou contar um caso que eu passei na pele, um negócio muito difícil. Eu fui contratado como analista de planejamento, mas eu tinha que controlar a carteira de clientes da empresa. Ok. E existia um campo, uma equipe de vendas na rua, né, que visitava os clientes, tudo, e que ganhava premiação. E essa premiação também era disponibilizada para o call center onde eu trabalhava. Então, os vendedores tinham suas metas atribuídas e teriam que cumprir essas metas para conseguir a variável proposta ali pelo ranqueamento. O problema é que no final de todo o processo, eles começaram a, em vez de dar o benefício
o ranqueamento pelas vendas do call center, que Hum, não era uma venda assim tão, como é que se diz, tão volumosa que nem o pessoal da rua, o hum, pessoal de campo. Então, uhum, eles fizeram o seguinte, atrelaram a variável como se fosse uma venda unificada, o call center e o campo. hum, Então, todo aquele vendedor bom de campo teria atribuída a meta dele, o pessoal do call center, e aí a variável seria pago para os dois, cada um com sua hum, proporção, mas somava-se a equipe de campo com o call center. Então hum, imagina a situação, eu tinha um vendedor ruim no campo e tinha um vendedor super mega no call center. Esse uhum. cara, ele se desmotivava porque o vendedor de campo não ajudava. E tinha um cara E ruim ganhava, né? e Fácil, né? ganhava. E assim, não tinha, e o pessoal do call center não conseguia entender isso. E foi Uhum, difícil, porque a gente quase perdeu a operação inteira por conta de uma gestão ruim nesse sentido. Então, assim, mexer com metas e uhum, mexer com valores, né, valores motivacionais dentro de uma empresa é difícil. E quando a uhum. empresa não tem isso bem claro, você É. perde a operação sim. E nós estávamos Você, ao invés quase de motivar, perdendo tudo. você frustra. E um funcionário frustrado, ele vai embora, ele não vai ficar muito tempo mais. Primeira oportunidade que ele tiver, ele vai embora, e se ele for muito bom, a empresa perde, né? É exatamente isso. A gente tem que, quando vai estabelecer metas e critérios, né? Esses critérios têm que ser muito bem pensados antes. E eles têm que ser muito claros para os participantes, para a pessoa saber, né? E Em aí, que situação eu ganho e em que situação eu não ganho. E eu vou fugir da situação que eu não ganho. Então, não, como eu não sei, mas eu vou. É porque esses são os desafios da função, né? Os desafios da função é você realmente se virar, não, imagina a né? situação. Isso isso num cenário que era uma operação incorporada de uma outra cultura. Então a Então, gente tinha uma cultura X, essa empresa de cultura X absorveu uma outra empresa que era a segunda do mercado, uhum, trouxe para o mesmo ambiente, né, o uhum, mesmo andar, e tentaram implementar esse tipo de cultura numa operação que não entendia o processo. Então, uhum, já tinha um conflito de rivalidade dentro do mesmo andar. Pessoas uhum, ganhando valores diferentes de salário. E ainda dentro da mesma função? dentro da mesma função. Só que Ok. operações diferentes, Ah, fazendo a tá. mesma coisa, tá? Uhum, E aí imagina a situação de é. conflito de cliente, de funcionários que ganhavam variáveis e ganhavam também salários diversos. E o detalhe, a regra de benefício era igual para todos. Uhum, Então, se atingisse meta do campo mais o do call center, você ganhava premiação. E é uma premiação recebida lá na frente num hotel com, sabe, com 3 uhum, dias de premiação, enfim. Era uma uhum. viagem, sabe? Ah, legal. É um negócio bem bacana, só que assim, só iam as pessoas que realmente estavam comprometidas. Mas nem todo Uhum, mundo conseguia lá. Uma pessoa que não conseguisse bater meta de verdade, estava junto no benefício. Porque o cara do entendi. campo conseguiu. Então desmotiva. A gente perdeu bastante gente por causa disso. Né? Imagina Aí, passar aí 3 dias no hotel de graça, sabe? Comendo, bebendo, mordomia fazendo total. festa, recebendo dinheiro na premiação, vendo todo mundo, você de repente você fala, putz, eu dei o sangue ali e não tô ali festejando. É. É difícil, é difícil. Ah, claro que é. Mexe com ego, mexe com sentimento profundo mesmo. É complicado. Por isso que tem que, se é para motivar, vamos motivar, não frustrar, né? Gestão motivacional, os caras têm que saber fazer, porque senão faz umas bobagens muito grandes. No que diz respeito a dinheiro, cara, tem que tomar muito cuidado, né?
todo mundo trabalha porque quer. Você até quer crescer, uma das coisas muito almejadas hoje nas empresas é crescimento profissional, valorização, né, estudo. Mas o dinheiro é muito importante. Senão, não trabalha com dinheiro, faz outra coisa, motiva de outro jeito. Mas se você vai motivar com dinheiro, é muito sério, muito grave, não, ele frustra com muita facilidade. Então, tem que ser muito sério mesmo. As pessoas que vão elaborar esse tipo de programa, né, motivacional pelo dinheiro, o cara tem que ser muito, muito bom, porque realmente, se errar, o erro é grave. A gente vê muito isso, né? Eu já participei muito de situações assim que eu não consegui em virtude do coletivo, sabe? Você entrega, mas o coletivo não entregou, você também não ganha. É bem por aí. Isso acontece muito com diretoria, né? Diretoria de uma determinada filial, que um departamento entrega, o outro não entrega, e o diretor perde porque nem todos os departamentos ganharam. De repente, um gerente ganha e o diretor não ganha, porque o diretor ele é o guarda-chuva de todos os setores, né? Se um setor dele não ganha, ele não ganha, mas o outro setor que bateu vai ganhar. E aí é bem complicado, mas acontece. Quanto maior o cargo, maiores os riscos e maiores os ganhos também quando ocorrem. Mas é assim a vida, né? É difícil. Mas a dinâmica de colaboração é justamente para implementar, né, na cabecinha das pessoas, essa coisa da necessidade de participar, de olhar para o outro. Foi o que a gente falou na aula passada. A gente olhar mais para o outro, ver a limitação, ver a dificuldade, tentar ir lá e ajudar, né? Até porque o seu resultado, muitas vezes, é dependente do resultado do outro também. E a ideia aqui é justamente essa ideia, né? Esse entendimento de que precisa colaborar, fez o seu, terminou, vamos só dar uma checada se tem alguém com dificuldade, se tem alguém precisando, antes de tomar seu cafezinho, né? E assim todo mundo ganha. Outra função aqui importantíssima também da dinâmica é a busca por soluções criativas, né? Grandes ideias, muitas surgiram em grupos, né? Em realização realmente de dinâmicas, jogos, brainstormings, né? Reunião de pessoas em busca de uma alternativa e acaba saindo coisas bem valiosas, né? Então, criar aí uma dinâmica em que você coloca uma situação que você precisa ser resolvida, uma solução nova, uma solução criativa para um determinado problema, né? E aí você coloca um grupo dentro de uma situação de dinâmica, com um cenário muito parecido, né, com o que vocês estão vivenciando, e deixa os caras desenvolverem, deixa os caras serem criativos. E nesse processo, né, muitas ideias extremamente inteligentes, criativas e inovadoras são descobertas, né? Hoje, busca-se muito profissionais inovadores, pessoas com capacidade de inovar, de pegar algo que está e melhorar, né? E desenvolver em cima. Porque criar algo novo é muito difícil. Tudo tem hoje, né? Você fala, eu vou criar, vou fazer uma coisa que não existe. É muito difícil. O que você faria hoje? Eu pergunto de verdade, alguém tem na mente algo que você faria que não existe? Algum serviço, algum produto que não exista? Vocês têm em mente alguma coisa assim? O que acontece muito é você falar assim, não, eu faria tal coisa. Aí eu vou falar, não, você está inovando uma coisa que já tem. Você está sendo inovador e não criador, né? Então, se espera, né? Claro, tem que ter criatividade para inovar, mas não vir com esse intuito de fazer algo que não existe, né? Hoje é muito mais possível você pegar algo que existe e melhorar, implementar, melhorando, inovando, né? Criando uma nova possibilidade dentro de uma coisa que já existe. Por isso aí os brainstorms, né? Essas reuniões para discussões de ideias, ou mesmo os benchmarkings, né? Você vai numa empresa para conhecer o método e implementa adaptando na sua, né?
mas utilizar uma dinâmica dentro de um grupo, né, para tentar buscar aí soluções e inovadoras, né, ideias criativas, é bem bacana também, né, você consegue grandes soluções para a tua empresa. Então, pessoal, a ideia de falar um pouquinho para vocês sobre a dinâmica é justamente essa, né? Fala assim, olha, você está com tal problema, tenta uma dinâmica que você consegue fazer o pessoal pensar, o pessoal refletir, ter um novo comportamento. Ah, você vai contratar uma pessoa de fora? Vamos ver se a gente não tem um profissional aqui dentro para assumir um cargo de liderança. Vamos aplicar uma dinâmica para identificar esses traços de liderança, quem tem aqui dentro. Aí, de repente, a gente traz de fora, mas para um cargo menos importante. Para ser gerente, é bom que o cara já seja da casa. Depende muito da filosofia da empresa. Mas o que eu quero é despertar em vocês a possibilidade do uso das dinâmicas, dizer para vocês que sim, existem muitas dinâmicas no mercado, vocês têm que ir atrás para saber o que já tem, entender, né, a dinâmica, entender primeiro o que você quer com a dinâmica, escolher a dinâmica, adaptar para a tua necessidade e implementar, né? E, é claro, gerar um feedback em cima disso, né? Não adianta você aplicar para não fazer nada, então não faz. Se é para aplicar, então faça a mudança, faça a substituição, coloca o cara no lugar certo, enfim, tenha um feedback pós-dinâmica para que haja mudança, né? Haja uma reflexão, uma transformação, não à toa, senão não faz, deixa os caras trabalhar. Beleza até aqui, pessoal? Tranquilo? Vou seguir aqui, tá? Vamos para o roleplay, né? O roleplay é um outro assunto também utilizado aí, uma outra técnica, né, utilizada na gestão de pessoas para desenvolver pessoas, para ajudar as pessoas no desenvolvimento profissional e obter sucesso no trabalho. O roleplay, então, gente, pode ser entendido como um papel desempenhado por alguém dentro de uma situação imaginada. É conhecido como uma forma de jogo em que os jogadores fingem ser outra pessoa. Vocês já devem ter passado por isso. Então, eu vou contratar aí uma pessoa para trabalhar, deixa eu ver aqui, trabalhar, eu gosto do exemplo do setor de vendas, porque está muito próximo de todo mundo de alguma maneira vende alguma coisa, vende uma ideia, enfim. Então, vamos manter aí no exemplo da venda. Suponhamos que eu quero contratar um vendedor. E aí eu vou usar essa técnica do roleplay, né? Eu vou pedir para ele vender algo invendível. Vocês já viram aquilo? Ou defender algo indefensável. Então, vamos colocar alguém aqui para defender um assassino. Ele vai ser o advogado. O cara nunca foi advogado, ele é um vendedor, um cara bom em venda, nunca foi advogado, mas ele vai assumir um papel de vendedor, de advogado, e vai defender um cara que assassinou alguém. Eu quero ver nele o poder de persuasão que ele tem para defender a tese dele. Até onde ele vai, se ele utiliza critérios éticos ou se ele esbarra nisso, entendeu? Então, eu coloco uma situação imaginária, né, em que a pessoa vai assumir um papel que não é o dela, naturalmente, e ali ela vai desenvolver toda uma encenação, e no momento do desenvolvimento dessa encenação, eu estou ali de olho, entendendo qual a atitude dessa pessoa, o que ela está fazendo, se está de acordo ou não está de acordo com o que eu esperava, né? Para aquele momento, em termos éticos, em termos de poder de persuasão, em todas as características que eu gostaria de observar. Então, o roleplay, alguém já passou por essa situação aí, pessoal? Vocês se lembram? Em algum momento aí profissional? Oi, já passou? Eu já. No começo, lá quando eu comecei a trabalhar lá atrás, lá em 2000, quase 99, próximo de 2000, eu inventei de fazer um curso de telemarketing.
para entrar realmente numa empresa, num call center, alguma coisa. Lá no princípio. E aí eu fui colocado numa dinâmica de grupo, onde eu tinha que vender alguma coisa para o sujeito. Só que aquele negócio, eu vou assim, vou ser bonzinho, né? E vou comprar o produto do sujeito, e aí ele vai se sentir obrigado, né? A comprar o meu. A me fazer, a realmente fazer como é que se diz? Aquela gratidão, né, por mim, e vai comprar o meu produto. Tomei no, né? Enfim, eu me lasquei nessa hora, porque eu falei assim, olha que cachorro. Posso te Eu falar, levei meu? a Caiu vida. numa situação dessa, você tem que ser se você está na posição de cliente, você tem que ser o cliente mais chato. É isso que as pessoas que estão observando esperam de você. Se você for bonzinho, não vai rolar. Nem para quem está te Não é. observando e nem para o outro cara que vai querer te ferrar. Não, mas nesse momento, eu assim, como eu não tinha experiência nenhuma, então eu estava começando a entender como é que funcionava o mundo dos negócios, entendeu? O mundo do novo, do primeiro, Empresarial, né? o primeiro emprego, aquelas coisas todas. Olha, eu vou te falar, viu? Nunca mais eu esqueci. Aí a senhora É. falando esse roleplay aí, ó, eu comecei a lembrar da situação, falei assim, olha só, A gente não esquece, não. A gente sofre pum, na vida, a gente não esquece. a gente Isso apanha, mesmo. nunca esquece, viu? É. Mas foi E uma experiência aí, boa. porque você muda de posição, mesma hora que você está defendendo, você não está mais defendendo, você é a pessoa que mete o dedo na cara, né? Então você muda de posição e aqui o que se espera? A sua capacidade de mudar, de sua flexibilidade. Não, olha, agora você defende, agora você ataca, agora você vende, agora você compra, você vai atrapalhar a venda, você vai ter que vender uma coisa que não tem preço, você vai vender a 50 conto. Então, é justamente isso. Eu quero ver em você sua capacidade de se adaptar à situação. Quando é que eu aplico isso? Quando o cargo da pessoa exige essa capacidade de adaptação. Gente, hoje, qualquer cargo dentro de uma organização precisa dessa capacidade de adaptação. A gente, né, dentro de um ambiente empresarial, a gente passa por situação de mudança o tempo todo, né? Então, eu mesmo, né, eu na Anhanguera do Tabuão, eu estou no meu 9º diretor. 9 diretores passaram desde que eu estou lá. Vocês acham que eu tenho que ter capacidade de adaptação? Tenho, porque cada pessoa que vem para fazer a direção tem uma abordagem diferente. E aí, se você tem essa flexibilidade, capacidade de se adaptar a cada uma dessas situações, você vai ficando, né? Senão, você mesmo pega o banquinho e vai embora. Então, outra coisa, eu era da FTS, aí a Anhanguera chegou com uma abordagem totalmente diferente. Né? A gente vê Itaú Unibanco, a gente vê joint ventures ocorrendo o tempo todo, criando novas empresas para novos produtos, e você que está numa gestão de uma empresa, de repente, vai para fazer parte dessa joint venture e vender um novo produto criado pela parceria de 2 empresas. Que loucura! Né? Então, quem é que tem maior possibilidade de se manter na empresa, crescer e evoluir junto? Aqueles que têm maior capacidade de adaptação. Se você quer um funcionário, né, que tem aí esse perfil de adaptabilidade, flexibilidade, um roleplay na hora da contratação é muito legal, porque você vê justamente o quanto volátil é essa pessoa, né? Essa flexibilidade dela de estar aqui, estar ali, entender, aceitar e fazer a parte dela. É muito legal essa técnica, viu, pessoal? E mesmo na sua equipe, né? Você gestor que quer fazer uma promoção de um funcionário para um cargo melhor, um cargo de mais gestão, essa capacidade de adaptação também é importantíssimo para quem quer assumir cargo de gestão, né? Você está sendo dirigido hoje por uma mantenedora, amanhã vem outra mantenedora e compra, né? E você é gestor, você vai lidar diretamente com os caras que chegaram agora.
Qual é a tua capacidade de entender a nova cultura, os novos valores, né? Então, sempre você utilizar uma ferramenta dessa é legal para você analisar a capacidade realmente de adaptação e flexibilidade do indivíduo. Né? Então, o role-playing, pessoal, apesar de parecer uma técnica fácil, são necessários alguns cuidados para dar certo, né? Então, eu elenquei algumas coisinhas que precisam ser pensadas antes, tá? Apresentar e definir o problema a ser dramatizado. Você não vai chegar lá e inventar na hora, você já vai com isso pensado e sabendo o que você espera daquilo ali, né? Escolher e fixar os aspectos do relacionamento a serem enfatizados na dramatização. Definir e apresentar os papéis de cada um, quem vai ser quem e agora quem que assume que papel. Assumir papel é algo muito importante, viu, gente? Essas técnicas de dramatização, nós já vimos lá nós vamos ver agora no psicodrama, já falo sobre isso. Mas essas técnicas de dramatização e representação são muito legais, a gente descobre coisas bem bacanas, eu já vou falar sobre isso com vocês. Não se preocupar com a perfeição da apresentação, até porque ali ninguém é ator, né? Escolher quem são os atores e as linhas que irão orientar o desempenho de cada um na dramatização, evitar demoras excessivas. Ninguém aguenta muito tempo uma discussão, 5 minutos no máximo, 2, 3 minutos no máximo, para a coisa ficar interessante e ter sequência, né? Senão fica parado numa coisa só, começa a ficar cansativo e a pessoa começa a perder ali o sentido, né? Acaba ficando ruim. Mas o roleplay, talvez vocês já até tenham passado por essa técnica, mas não sabiam que tinha esse nome, tá? É bom vocês conhecerem no dia a dia de vocês, pessoal, para vocês poderem aplicar, né? Em cada situação, uma técnica diferente, de acordo com aquilo que você deseja, né? Atingir, entender, desenvolver aí nos seus funcionários. E, por fim, aqui, nós vamos falar... Oi, diga. Então, a senhora falando, eu lembrei, eu passei por essa situação, mas eu não sabia que tinha esse nome, né? Para mim entrar na empresa que eu trabalhei, eles usaram esse critério. Eu teria que vender um produto, né? Me passar por vendedora e vender um produto e convencer ali os participantes, né? Para comprar o produto. E se conseguisse convencer o porquê, aí eu seria contratada. E aí eu não sabia que era esse nome que eles utilizavam, né? Que era esse Você nome, conseguiu né? vender? Consegui. O bom era que poderia conseguir, inclusive foi contratada, né? O bom é que a gente podia escolher o produto que a gente queria vender. Então, claro, eu peguei um que eu já tinha conhecimento, né? Aí eu apresentei, fiz assim o processo dos conhecimentos que eu já tinha sobre o produto. E foi que eu consegui, inclusive, ser contratada nessa empresa. Eles utilizaram essa técnica. Legal, bacana. Ela também é muito utilizada em recrutamento e seleção. É bem, bem legal mesmo. Qual que era o cargo? É de vendedor. Não diretamente, né? Não diretamente, mas no caso seria isso, com vendas. Aí eles usaram critério para a gente poder passar para teria que apresentar da melhor forma como eles comprariam o nosso produto. É bem usado mesmo para quem vai trabalhar com vendas, negociação. É importante ter essa capacidade de persuadir, convencer, se adaptar, mudar, né? Porque às vezes o cliente fala assim, eu gosto, mas eu queria assim. Não, mas assim então é melhor mesmo, né? O vendedor tem muito isso. E aí o roleplay você consegue aplicar a técnica e ver se o cara tem essa capacidade de apresentar um produto difícil de vender, mas ele ter essa noção assim de ver coisas. O vendedor tem que ter essa característica, né? De conseguir ver coisa no produto que outras pessoas não veem, né? De conseguir encontrar características ali que só ele consegue perceber e
enaltecer aquilo como um diferencial, né? Então, se você quer uma pessoa com esse perfil, essa técnica, joga na mão do cara um produto difícil de vender e ver qual é a capacidade dele de enxergar detalhes ali que ninguém viu, de criar valor para a outra pessoa em relação àquele produto. Então, o Role Play, ele é bem legal em relação a isso, sim. É bastante usado, é que normalmente as pessoas não sabem que tem esse nome. Agora, vocês sabem. Ok? Vamos seguir aqui para o último assunto, então, que é o psicodrama, que é também uma técnica de simulação, né? Muito utilizadas também nas organizações, muito legal. Vamos ver aqui o conceito. O psicodrama é uma técnica psicoterápica desenvolvida pelo psiquiatra romeno Jacob Levi Moreno, com a finalidade de propiciar uma ação dramática no indivíduo. Acredita-se que é através da dramatização que o indivíduo entrará em contato consigo mesmo. Gente, pensa numa pessoa tímida, que tinha dificuldade num restaurante de atravessar assim, o restaurante para ir ao banheiro, porque achava que as pessoas iam ficar olhando e a pessoa morria de vergonha. Essa pessoa era eu. Assim, tímida mesmo, de não querer que ninguém visse, ficar no meu canto ali e tudo mais. Mas o que acontece, né? A gente tem que superar as nossas limitações, a gente tem que superar as nossas dificuldades no momento que você percebe que isso está te atrapalhando pessoalmente, profissionalmente, né? Imagina como que uma pessoa que tem o sonho de ser professor, que eu sempre tive esse sonho de ser professor, de falar em público, de me relacionar com pessoas, sendo tímida, né? Então, era uma barreira a ser quebrada por mim. Não que eu tenha usado a dramatização, mas foi algo que me atrapalhou muito. Se talvez eu tivesse conhecido essa técnica da dramatização na época, talvez eu teria superado com maior facilidade. Por quê? Porque a dramatização, pessoal, faz com que a gente assuma papéis diferentes do nosso. Assumindo papéis diferentes, por exemplo, numa dramatização, num teatro mesmo, né? Uma pessoa que jamais gritaria na vida dela, numa dramatização ela grita. Uma pessoa que jamais humilharia uma pessoa numa situação normal, numa dramatização ela humilha. Da mesma maneira, uma pessoa que jamais teria coragem de chegar no outro e falar, olha, eu gosto de você, numa dramatização ela faria. Aí, o pensamento é justamente esse. Por que que na dramatização, assumindo um outro papel, você faz e na sua vida pessoal você não consegue? A dramatização e o psicodrama, ele propõe justamente essa reflexão, né? Assumindo um papel do outro, você faz. Vamos trazer isso para a sua vida, essa mesma capacidade, assumindo um papel diferente na hora da dramatização, vamos trazer essa sua mesma coragem, né, essa sua mesma habilidade na dramatização, vamos fazer um trabalho para trazer isso para a sua vida real, né, desenvolver mesmo em você a possibilidade de superar aquilo que te dificulta, né? Mas que na hora que você está dramatizando, você não tem a menor dificuldade. Não sei se vocês estão conseguindo entender, pessoal. Deu para entender? Mais ou menos até aqui? Pro, Oi. no ano passado, a gente do RH fez um trabalho sobre psicodrama. E eu estudando mais o assunto assim, na apresentação, eu achei um vídeo do programa Coisas de Mãe, onde a apresentadora pedia para a mãe simular o comportamento do filho. Aí para ela entender por que o filho tinha aquelas reações, aquele comportamento, e ela interpretando o filho, ela entrou e se emocionou e chorou.
Uhum. Que ela viu que ela era ausente na vida do filho, por isso que ele tinha aquele tipo de comportamento. Uhum. Exatamente. Quando o psicodrama, ele propõe, na verdade, te proporciona várias coisas. Uma delas é perceber que você, num papel, faz coisas que normalmente você não faria. E quando você se põe no papel do outro, no lugar do outro, você sente o que o outro sente. Exatamente. Você começa a perceber o porquê que uma pessoa tem um determinado comportamento, se colocando no papel dela, interpretando ela, interpretando a vida dela. É profundo, né? Eu acho bastante profundo, e o psicodrama, ele trata dessa maneira mesmo, com um pouco mais de profundidade, né? Faz você olhar para si e perceber coisas em você que você precisa melhorar. E aí, até aqui no Taboão, a gente tem um curso de artes, linguagens da arte, né? Nesse curso de linguagens da arte, os professores trabalham com os alunos as linguagens mesmo, a dramatização, a música, a dança, né? A parte computacional hoje da coisa. Então, são 5 áreas da arte que eles trabalham lá. E como é legal, porque justamente eu falei para o pessoal de psicologia organizacional daqui, depois ir conhecer o curso, porque como que esse curso de arte desenvolve na pessoa uma capacidade de relacionamento, de apresentação, de autoconhecimento, né? De você perceber que muitas vezes você é péssimo na comunicação falada, mas na comunicação escrita, desenhada, a dança, como que você consegue se expressar através dali, né? Então, o psicodrama tem justamente essa função, exatamente o que você também falou, de você se pôr num papel de um outro para você entender o que o outro está sentindo. Então, é bem bacana. Né? Então, entende-se que é um processo que pode auxiliar no resgate às diversas possibilidades de criatividade e ação no sujeito. Né? Então, possibilidades de criação e ação. Né? Assim, o psicodrama se constitui uma prática eficaz no tratamento de diversas situações psicológicas, né? Proporcionando saúde, mudança de atitude, transformações internas, percepção de fenômenos diversos e desenvolvimento de papéis. Vou falar uma sequência de situações aqui, e vocês olhem para vocês e vão pensando, tá? Então, o mesmo indivíduo que em casa ele é o filho, na outra casa ele é o pai. Muitas vezes o papel de filho, ele tem uma atitude, mas no papel de pai ele tem outra. Esse mesmo cara que é filho e ele é pai, numa questão religiosa, ele é um líder. Ele é um líder religioso. Na empresa que ele trabalha, ele é o subordinado do cargo mais inferior. Trabalha lá na operação. Mesmo cara que tem uma liderança religiosa, tem um cargo na empresa, que é um cargo de maior subordinação, né, menor hierarquia, ele é o mesmo filho e ele também é o pai. Na escola, na faculdade, ele é o aluno, como qualquer aluno, né? Então, um único indivíduo, ele assume na sociedade vários papéis. E em cada um desses papéis, ele consegue ser pessoas diferentes. Numa situação, ele é mais rígido porque ele é pai. Numa situação, ele é mais emotivo porque ele é o filho. Numa situação, ele é extremamente subordinável porque ele tem um cargo inferior dentro da organização. Mas no outro papel, ele é um líder fantástico religioso. Né? Olha que coisa, né? Como que a gente assume papéis na sociedade, papéis tão diferentes, né? E tem pessoas que se saem muito bem nisso, mas tem pessoas que travam, né? E nunca saem da casa dos pais para assumir outros papéis.
no limite, assume um cargo e um papel dentro de uma organização e fica ali muito tempo. Não consegue se desenvolver, porque é uma pessoa com necessidade de desenvolvimento mesmo, né? Precisa de ajuda. O psicodrama, ele ajuda muito nesse sentido, né? Às vezes a gente tem que olhar para a gente e identificar e entender o que nos limita, o que nos impediu, né? Eu fiz uma vez aí em Carapicuíba, lá em Carapicuíba, eu era professora numa instituição lá, e eu orientava TCC. E um dos TCCs que eu orientei, o grupo, era em grupo, acho que era trio, o trio falou sobre plano de carreira, mas o plano de carreira do indivíduo, não da empresa, o plano de carreira individual. E aí, nas pesquisas, e lá era estudo de caso, podia desenvolver pesquisa de campo, e aí as meninas fizeram uma pesquisa de campo e elas identificaram nas entrevistas muitas pessoas frustradas porque elas não conseguiram desenvolver o plano de carreira que elas queriam, individual, em virtude de chefes que não permitiram que elas desenvolvessem profissionalmente dentro da empresa. Elas deram prioridade para o plano de carreira da empresa e ficaram paradinhas ali, essas pessoas, e abriram mão do sonho da carreira que elas tinham anteriormente, né? Aí eu digo para vocês, né? O plano de carreira é do indivíduo, não é do chefe, não é do patrão e nem é da empresa. Se você percebe que ali naquela empresa você não vai chegar onde você quer profissionalmente, está na hora de rever e ter uma atitude. Muitas pessoas não têm essa atitude, chegam numa fase de idade que você não tem mais chance de arriscar, você tem filhos, tem família, você tem casa, você não tem mais a mesma possibilidade de arriscar como você tinha antes, você perdeu o seu tempo e o seu plano de carreira ficou para trás. Talvez você nunca consiga mais em virtude da sua idade, das oportunidades que a vida ainda vai te dar. Então, a gente tem que olhar em tempo para a gente e perceber, né, o que na nossa vida nos impede de fazer as coisas e buscar alternativas, tá? Quando eu apresento para vocês essa técnica do psicodrama, é justamente uma possibilidade de você assumir outros papéis diferentes do que você está acostumado, né? Por meio de uma encenação, vai no teatro, busca aí uma alternativa que tem, e tentar assumir outros papéis, né? Papéis que você nunca pensou em assumir na vida, começa a dar uns gritos por aí, começa a ter um pouco de coragem para arriscar algumas coisas por aí, você vai ver o quanto que vai te fazer bem, né? Então, o psicodrama, ele tem essa abordagem. Então, para que o psicodrama possa ocorrer, existem aí 3 dimensões específicas que devem ser representadas. Quais são? Percepção da identidade, visão sistêmica da situação apresentada. Então, analisar uma situação, né, ter essa capacidade analítica, né? Eu pergunto para vocês, gente, por que na mesma situação um vê de um jeito e o outro vê de outro jeito, né? A gente já até falou sobre isso, porque nós temos cada um tem uma percepção pela vida que teve, por questões hereditárias, por questões da infância, a gente tem um olhar diferente, né? Cada um de nós temos um olhar diferente para as situações. Então, no psicodrama, o primeiro ponto, né? Percepção da identidade, visão sistêmica da situação apresentada. Reconhecimento do eu, entendimento do meu papel e da minha participação naquela situação que a gente vai vivenciar. Reconhecimento do outro, empatia, observação do problema apresentado a partir da visão do outro de forma empática, colocando-se no seu lugar. Só assim é que você vai conseguir solucionar questões, né? Então, o psicodrama, olha só, após todos tomarem as suas posições, né? Eu sou fulano na encenação, né? Estamos aqui praticando psicodrama. Tá? A gente está dentro de uma empresa, a empresa está com uma situação de problema, vou até dar um exemplo aqui. A gente está com problema de comunicação no departamento, ok? Temos problema de comunicação aqui, a coisa a fala não flui muito.
pessoas não conversam muito, o chefe não dá informação, a informação não circula, e cada um pensa de um jeito, enfim. Então, vamos criar um psicodrama, vamos aplicar uma técnica aqui, vamos fazer um teatrinho, né? Nesse teatrinho, a gente vai encenar o que a gente vive hoje aqui, um problema de comunicação. Nesse teatrinho, eu já percebi, eu já defini os papéis aqui, quem é quem, né? E a gente parte, então, para o desenvolvimento da atividade. Após todos tomarem essa consciência de seus papéis, é hora de dividir o grupo e definir as funções de cada um dentro da encenação. Para isso, são necessários 5 elementos específicos. Tem que ter um cenário real ou um cenário hipotético, né? O psicodrama é legal por isso, porque você pode colocar uma música, apagar a luz, deixar uma meia luz, você coloca uma música de ambiente natureza, mar, por exemplo. Olha, pessoal, a gente está aqui na praia, né? Todo mundo imaginando que nós estamos na praia, ou estamos na Avenida Paulista, ou estamos dentro do escritório do diretor da nossa empresa, né? Então, cria um cenário. Quem vai ser o protagonista representa a personagem principal no contexto do psicodrama. Quem é o diretor? Psicoterapeuta do protagonista aqui. Os egos, os auxiliares, demais personagens que vão fazer parte da cena. Plateias, outras pessoas que vão observar a encenação para aprender junto. Após definir todas as participações, é hora de recriar a situação conflitante por meio de uma cena protagonizada pelos profissionais da equipe. E aí, gente, vocês vão ver gente chorando, vocês vão ver gente começando a entender por que as coisas estão assim, vocês vão entender a limitação do outro, querer ajudar, vocês vão descobrir muita coisa. O psicodrama é isso, né? É a dramatização mesmo de uma situação vivenciada na empresa, no setor, né? Para quê? Para que as pessoas sintam o que realmente está acontecendo. Vivencie papéis, né? Nesse momento, como você está encenando e está vivenciando papéis, aqui você vai falar coisas que normalmente você não falaria, você vai ter ideias que talvez você não teria, porque você está com a mente aberta, né? Então, é mais uma prática de recursos humanos aí disponível no mercado, que ajuda a solucionar problemas como de relacionamento. No final, temos abraços, pessoas se sentem um pouco mais confortáveis umas com as outras, perdoam coisas que eram para ser perdoadas, e aí a gente começa a reconstruir relações, né? E fica muito legal, tá? Mas também é mais uma prática que precisa ser acompanhada por profissionais aí, não dá para fazer de qualquer forma, ter um psicólogo junto, talvez uma professora de arte também, aí vai depender da estrutura de cada um na organização, né, que pode ou não contratar aí para uma atividade, enfim, né, uma consultoria. Mas o psicodrama é isso, pessoal, é mais uma técnica que é utilizada nas organizações na área de recursos humanos para desenvolver pessoas. Espero que vocês tenham gostado. Feedbacks, o que vocês acharam? Nossa, isso daí é bem interessante, hein, professora? Gostei muito. É sim, é profundo, né? É, porque aí vai levar a pessoa, igual a senhora disse, né? Muitas vezes a gente tem muito medo de falar, não consegue expor, né? Eu acho que nessa técnica aí a gente vai conseguir aprofundar bastante aí o ser humano, né? É bastante complexo. O ser humano é complexo, mas aí você tem que ter uma equipe preparada, tem que ter uma garrafinha com água ali no canto, um cantinho para a pessoa sentar, tomar um ar, porque realmente pode acontecer de emoções aflorarem, como eu esqueci a moça que deu o exemplo da mãe, quem que foi? Que deu o exemplo agora há pouquinho da mãe, a Karina, né? Não foi eu, não. Alguém... Foi Caroline.
Ah, Caroline, foi. A Caroline deu o exemplo da mãe que chorou quando ela assumiu o papel do filho, né? Ela percebeu a ausência dela e por isso que o filho tinha atitudes talvez rebeldes, né? Mas é bem por aí, porque quando você se põe no lugar do outro, você sente o drama do outro, né? Você sente na pele. E muitas vezes você sente o seu próprio drama que você nega, né? A gente nega muitas coisas que acontecem na vida da gente. A gente nega na empresa que em casa a gente sofre abusos, né? A gente nega na empresa que na infância nós tivemos faltas importantes, e isso tudo na vida adulta influencia nas nossas atitudes, né? Então, essas técnicas que nós vimos nessa aula, eu acho que, assim, eu quis apresentar para vocês, né, na minha disciplina de estratégia executiva. Olha, a gente está falando de estratégia executiva com foco nas pessoas. Isso são práticas efetivamente usadas pelas organizações hoje, com foco no desenvolvimento de pessoas. Empresas que entendem que é só por meio de pessoas que se chega a algum lugar. Tá? Na próxima aula, pessoal, a gente vai começar um outro assunto que é, quer ver? De recursos humanos estratégicos, tá? Aqui a gente vai desenvolver outros assuntos também de recursos humanos. Vou mostrar algumas técnicas para vocês e eu acho que vocês vão gostar. Um comentário só? Oi? Posso fazer só um comentário? Claro, por favor. Eu realmente sempre fui muito tímido, muito reservado realmente, e isso em todo o aspecto da minha vida, inclusive nos relacionamentos. E a única coisa que me trouxe realmente para melhorar e para eu conseguir ser mais outro na vida foi o curso de Direito. Então, mesmo? Eu fiz processamento de dados, depois eu fui fazer mecatrônica. Então, você terminou o direito? Sim, terminei. Tá. Depois da área de exatas, eu acabei cursando Direito justamente para me desenvolver como pessoa. Porque até então, a teoria eu tinha para tudo, mas eu não conseguia conversar com as pessoas. Era muito difícil para mim. E durante o curso de Direito, eu comecei a fazer atendimento com pessoas carentes. Atendi no GEC, GEC é Juizado Especial Juizado Civil. Especial. Isso. E também atendia na Vara da Família. Então, assim... Viveu muita coisa ali, hein? Exatamente. Eu consegui entender o sofrimento do ser humano de querer, por exemplo, dar o melhor para o filho dele e não ter recurso. E a pessoa que deveria prover esse recurso não tinha. Entendeu? É uma situação complicadíssima. Então, eu aprendi a ser humano ali. Eu consegui me desenvolver como pessoa ali também. Então, assim, quando a senhora fala que a senhora era uma pessoa que não conseguia atravessar o saguão do restaurante para não sofrer aquela ansiedade, aquela angústia de estar sendo vigiada ou estar sendo julgada. Observada, julgada, Exatamente, isso mesmo. Isso eu vivi na pele. Então, a partir do momento que eu me coloquei na situação de um auxiliar, uma pessoa que está ali para ajudar, uma pessoa que tem as ferramentas necessárias para tirar o sofrimento da outra pessoa, ali eu assumi um papel diferente do Eduardo para um salvador. Digamos assim, naquele momento, eu era uma pessoa que ia dar pelo menos um auxílio para aquele ser que estava lá em sofrimento. Então, eu apliquei o psicodrama e eu não sabia disso. Eu ouvi esse termo agora. Eu não tinha noção de que isso existia. Mas eu apliquei na minha vida isso. E tenho aplicado desde então. Então, eu consigo me transformar, consigo me colocar num outro ponto, num outro nível, que a pessoa consiga conversar comigo e eu me colocar naquele lugar, entendê-la de verdade. Eu aplico isso na minha vida, aplico isso na minha empresa e aplico isso também na faculdade.
Uhum. Entende? É um negócio bem interessante, gostei pra caramba desse termo, porque eu não sabia que existia. Mas eu vou aplicar de outras maneiras também. Muito obrigado. Eu não sabia que existia, mas eu fiquei muito feliz de saber que isso é uma coisa teórica, não só na prática, não é uma coisa da minha cabeça. Existe, É verdade, sabe? existe. Isso é muito E é bacana. bacana. Que bom, fico feliz. Eu que agradeço a oportunidade. E. Oi, diga, pois pode falar. Pergunta, a técnica de psicodrama, ela necessariamente precisa ser aplicada em apenas um departamento ou eu posso misturar os departamentos para aplicar tudo? Pode, às vezes você vê aí entre departamentos um conflito, né, uma dificuldade de relacionamento, fazer com que um departamento veja o outro como um cliente interno, né, de mudar um pouco o pensamento só de competição entre as áreas. Pode sim, você só tem que tomar cuidado no criar a situação, né, criar o cenário, dividir papéis, sempre tentar fazer para que haja uma conciliação, um desenvolvimento e não um conflito novo, né? Então tem que ter todo um discurso, tem que ser muito bem planejado, pessoas muito envolvidas, né? Mas pode sim. Ah, obrigada, professora. Imagina, à disposição. Mais alguém? Eu sabia que o psicodrama ia chamar a atenção de vocês, porque ele traz para você uma possibilidade de como fazer algo novo, né? Com você mesmo e com os outros. O psicodrama é sempre assim, é sempre bem visto, as pessoas gostam bastante da técnica. Mas, pessoal, então é isso aí. Hoje, na aula que vem, a gente vai entrar em um assunto novo. Eu volto a falar um pouquinho na aula que vem sobre a nossa avaliação. Não quero que vocês fiquem assustados. A avaliação é só porque precisa ter mesmo, tá? Faz parte dos proformes da instituição, a gente vai realizar, mas nada que vá criar uma barreira para vocês, uma dificuldade, longe disso. Fiquem tranquilos, tá? Vocês vão ter material para poder realizar, vocês vão ter tempo para realizar, sem grandes transtornos, ok? Quem chegou depois, está ouvindo eu falar de avaliação, na aula que vem nós vamos ter uma nova oportunidade de falar sobre esse assunto, fiquem tranquilos, tá? Tá bom. Então é isso, pessoal, obrigada, foi um prazer. Segunda que vem a gente se encontra novamente. Desculpa pela segunda passada, eu estava sem internet aqui na minha casa, não tinha como, só estava com celular e não tinha como fazer pelo celular, tá? Mas aí eu tentei dar uma caprichada hoje para vocês gostarem da aula para compensar a aula passada. Ótimo. Obrigada, gente. Fica com Deus. Boa noite, boa semana. Até segunda. Tchau, boa noite. Tchau, gente.